Graça e paz, vou estar em casa, graça e paz, vou estar aqui. E esse ano é um ano de gratidão. Não tem coisa melhor do que a gente ser grato a tudo, né? E esse tema é um tema maravilhoso. Um ano de gratidão. Quer ser grato, é agradecido. Né? Todo dia amanhecer, acordar. Oh Deus, obrigado por a vida. Né? Agradecer, mesmo que esteja com algum problema, mas está grato. E tem coisa melhor do que estar grato ao Senhor. Grato pela vida, grato por tudo. E o coração grato, Deus se agrada do coração grato. E esse tema é um tema maravilhoso, né? Desse ano, tema de gratidão. E não tem coisa melhor a gente ser grato. Mesmo que às vezes aconteça que todo mundo tem probleminha, mas temos a gratidão, Deus, Ele se agrada, né? E a palavra que eu trouxe para vocês hoje está lá em Salmos, também ele abre a Bíblia em Salmos, o Salmo 121. O Salmo 21 vem trazendo: elevo meus olhos para o monte, aí pergunta, de onde vem o socorro? O meu socorro, e vem a resposta, o meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra, né? E esse salmo, ele é muito completo, porque ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Elevo meus olhos para o monte, e de onde virá meu socorro? E o meu socorro vem de Deus, que fez o céu e a terra. Né? O nosso socorro vem de Deus, que fez o céu e a terra. Amém? E vamos lá também para Juízes 6. A palavra que Deus falou comigo na madrugada veio através de Juízes 6, que fala de Gedeão. E Gedeão, a gente vem trazendo a história de Gedeão. Vou ler aqui um pouquinho para vocês. E vem falando assim, Gedeão 6, 1, que fala: o povo de Israel pecou contra Deus, os dominasse durante 7 anos. O povo de Israel pecou contra Deus. E o Senhor, pois isso, ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Israelitas se escondiam mediante as cavernas em outros lugares e seriam perseguidos pelos dominantes desse lugar. E os israelitas se escondiam e corriam. Deus deixou que aquele povo fosse dominado por aquele povo. Eles plantavam, eles não conseguiam colher, porque aqueles medianitas corriam atrás deles, perseguiam. Os medianitas eram em quantidades muito grandes. Então, o povo de Israel não conseguia se livrar daqueles medianitas. Porque o que foi que aconteceu? Pecaram contra Deus. Então, Deus permitiu que aquele povo fosse perseguido durante 7 anos. E aí, um certo dia, aquele povo orou e disse: Deus, nos ajude. E aí, sim, quando eles pediram ajuda a Deus, Deus foi e mandou o seu profeta, Gedeão. Né? E o profeta Gedeão foi chamado para ajudar aquele povo. Gedeão Deus mandou um anjo para falar com Gedeão, perguntou a Gedeão, falou com Gedeão, e Gedeão ainda ficou em dúvida, né? Se realmente era Deus que estava falando com ele. E no verso 6:36 fala: então Gedeão disse: ó Deus, tu disseste que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar onde molhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã, o chão em volta da lã estiver seco, então poderei ficar certo que é tu realmente me usarás para libertar Israel. Amém?
E o povo ainda ficou, Gedeão ainda ficou, não tinha aquela certeza e colocou aquela lã realmente para ter a certeza que era o chamado mesmo para libertar aquele povo. Porque aquele povo, a quantidade era enorme, era muita gente contra aquele povo. E, novamente, Gedeão colocou a lã e perguntou e disse: não fiques zangado comigo, mas deixe que eu fale só mais uma vez. Deixe, por favor, eu faça mais uma prova com a lã, que desta vez a lã fique seca, que haja orvalho somente no chão, em volta da lã. Novamente, Gedeão fez o quê? Pediu, mas ele pediu com jeitinho. Deixe novamente que eu faça a prova. Ele pediu com jeitinho, porque ele não tinha aquela certeza que era ele. Ele achava tão pequeno, tão fraco, tão inexperiente. E Deus confirmou que realmente ele podia ir. Aí aqui no verso 7 fala: Gedeão derrota os medianitas. Aí Gedeão chama o povo, Deus dá o espírito dele a Gedeão, e Gedeão chama o povo, através da trombeta, e chama o povo para guerrear, certo? Aí vem, aqui no verso 7, 6, que diz assim: você tem gente demais, por isso não posso deixar que vocês derrotem os medianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Amém? Deus falou para Gedeão que tinha muita gente. Porque se aquele povo tivesse aquele povo todinho, eles iam pensar que foi ele. Eles não, sou forte, é muita gente, e foi a gente que venceu, não foi Deus. Então Deus disse: tem muita gente. E Deus disse: Gedeão, tem muita gente. Aí no verso 3 ele faz: anuncia ao povo o seguinte: quem estiver com medo e que saia do monte Gibeal e volte para casa. Gedeão anunciou e 22.000 homens voltaram, mas 10.000 ficaram. Eram 22.000 homens, mas ainda ficaram 10.000 homens. E Deus, ele queria fazer, mas ele queria fazer do jeito dele. Amém? E aqui fala, aí ele fala, aqui no verso 5, aí Gedeão fez com que os homens descessem até as águas, e o Senhor Deus lhe disse: todo homem que lamber a água com a língua, como faz um cachorro, deve ser separado do que ajoelhar para beber. 300 homens juntaram-se à água com as mãos, lamberam, e todos os outros se ajoelharam para beber. E o Senhor disse a Gedeão: com esses 300 homens que lamberem a água, eu libertarei vocês e lhe darei a vitória sobre os medianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Amém? E Deus só quis 300, chamou os 300, e aí ele disse que ia dar a vitória a Gedeão com 300 homens. 300 homens, para o que eles falam aqui, para os medianitas, era quase nada. E Deus, ele fez, deu a vitória com os 300 homens. E aí a palavra vem dizendo aqui: então Gedeão mandou todos os outros israelitas para casa, menos aqueles 300, mas estes ficaram com toda a comida e todas as comidas. O acompanhamento dos medianitas estavam abaixo deles, no vale. Naquela noite, o Senhor Deus disse a Gedeão: levante-se, ataque o acampamento dos medianitas
eu já dei a vitória a você. Aí no verso 10 que diz assim: mas se você tiver com medo de atacar, desça até o acampamento deles, leve junto Purá, o seu ajudador. Se você vai ouvir o que eles estão dizendo, e então terá coragem para atacar o acampamento. Deus ainda disse a Gedeão: se você tiver com medo, vá até o próximo lado do acampamento, junto com seu amigo Purá, e veja o que eles estão dizendo. E Gedeão e Purá desceram até bem perto do acampamento do inimigo. Os medianitas, os medianitas do povo desceram, estavam espalhados no vale, como uma nuvem de gafanhoto. Eles e os seus camelos eram tanto como os grãos de areia de praia do mar. Quando Gedeão chegou, ouviu um homem conversando. O seu sonho em um amigo dizia: eu sonhei que um pão de cevada rolava para dentro da nossa campana. Veio e bateu numa barraca. Ela caiu, virou no verso e ficou estendida no chão. E o amigo respondeu: a espada de Gedeão, o israelita, filho de Joás. Isso que quer dizer que Deus entregou a ele o nosso povo e todo o nosso exército. Amém? Depois que Gedeão viu aquela história, aquele sonho contado por aquele homem, e aquela revelação de sonhos, né? Aí Gedeão realmente confirmou o que Deus tinha dito a ele, né? Além da lã, das duas provas de lã, Deus disse: se você não estiver confiando, vá lá perto e você vai ver. Né? Deus já sabia daquele sonho, já sabia daquela história. E Gedeão foi só se fortalecer. Amém? Aí no verso 15 diz: quando Gedeão ouviu esse sonho e atendeu o que ele queria dizer, ajoelhou-se e adorou a Deus, e então voltou para o acampamento do israelita e disse: levantamos, e o Senhor Deus entregou o exército de Medianita nas mãos de vocês. E Gedeão separou os 300 grupos, deu a cada homem uma corneta de chifre e cântaro, e o jarro com uma tocha dentro, e disse: olhem para mim. Quando eu chegar perto, a campana, o acampamento do inimigo, façam o que eu fizer. Quando eu e o meu grupo tocamos a corneta, então vocês que estarão cercando o acampamento, toquem as cornetas, gritem pelo Senhor, por Gedeão. Um pouco antes de meia-noite, na hora de se trocar o guarda, Gedeão e os seus homens chegaram bem perto do acampamento, então tocaram a corneta, quebraram os jarros que estavam 3 grupos, tocaram as cornetas e quebraram o jarro. Eles seguravam a tocha na mão, enquanto a corneta na direita gritavam: uma espada pelo Senhor, por Gideão. E cada um ficou parado no seu lugar, em volta do acampamento. Então todo o exército inimigo fugiu, gritando, enquanto
enquanto os 300 homens tocavam as cornetas, o Senhor Deus fez com que o homem do acampamento atacasse uns aos outros com suas espadas. Eles fugiram em direção a Zerá e foram abertas setas até a divisa de Bel-Medi, perto de Tabé. Amém? E a palavra vem dizendo, né? Confiança. Gedeão, em 2 momentos, ele falou com o Senhor, né? E ele pediu a certeza que era para ele atacar. Em nenhum momento ele fugiu do que ele foi chamado, né? E a palavra vem trazendo confiança. Naquele momento, para Gedeão, confiança para nós, que cada um de nós tinha confiança e peça a direção do Senhor. E Gedeão, em nenhum momento, ele voltou para trás. Ele só pediu a certeza a Deus, confirmação a Deus, né? E ele atacou. E a palavra vem dizendo, foram muitos homens, mas só 300. Deus só precisa de 300. Deus só precisou daqueles homens para mostrar que o poder não era do homem. E hoje é da mesma forma, o poder não é do homem, o poder é do Senhor. Quando a gente confia no Senhor, o poder dele. E Gedeão fez isso. Ele buscou, ele pediu confirmação. E Deus ainda disse mais. Se você estiver em dúvida, vá lá. E ele escutou o sonho, né? E ele viu a direção do Senhor. E muitas vezes a gente não pede a direção do Senhor, faz de todo jeito. E aquelas pessoas, em 7 anos, Deus permitiu que aquelas pessoas fossem escravos dos medianitas, porque eles pecaram contra o Senhor. Enquanto eles oraram, quando ele disse, Senhor, me ajude, aí Deus ajudou. Porque Deus, ele é amor, ele sempre ajuda. Mas precisamos nos libertar dos pecados, precisamos não botar os pecados no tapete, mas nos livrar do pecado, né? Quando nós nos libertamos do pecado e pedimos ajuda ao Senhor, ele ajuda. Né? Ele manda, ele como na palavra vem dizendo, que ele usou o profeta para ajudar aquele povo. E através do profeta, aquele povo foi guerrear. Não precisou de muita pessoa, porque Deus, ele faz do jeito que ele faz. E ele não precisa, nem precisa de força, que ele é a força. E ele ajudou aquele povo na medida que o povo pediu, orou, clamou. Como o Renato falou aqui, a oração é a chave, né? E aquele povo, ele orou, ele pediu, ele disse, Deus, eu não aguento mais, me ajuda. Porque aquele povo adorava outros deuses, né? No momento estava adorando a Deus e depois estava adorando outros deuses, estava em pecado. E aí Deus permitiu que aquele povo passasse por privação. Tudo que ele plantava, os medianitas iam lá, arrancava, tirava. Tudo que eles ficavam fugindo, 11 anos fugindo. Foram 7 anos fugindo. E aquele povo foram os escravos dos medianitas. Mas no momento que eles oraram, pedindo ajuda ao Senhor, Deus escutou o seu povo, porque Deus é amor, ele escuta. No momento que a gente está em aflição e busca o Senhor, ele nos ajuda. Porque ele é Deus de amor, ele faz. Né? No momento que ele fez, ele faz hoje. Né? No momento que ele fez naquele tempo, usou Gedeão, ele ainda faz hoje. E precisamos nos libertar dos nossos pecados, precisamos pedir ajuda, precisamos ser dependentes do Senhor, porque a dependência do Senhor é a nossa força. Né? E precisamos procurar estar sempre dependendo dEle, buscando a Ele, nos libertando do pecado e seguindo que Ele é o alvo. E saber que sempre é Ele e não somos nós. Na medida que a gente sabe que não sou eu, tudo é dele, tudo é ele que faz, a gente segue em frente. Porque ele era muito homem ali. Mas Deus não queria aqueles homens todinhos. Ele queria poucos homens, já para isso, que a palavra vem dizendo. Para eles não acharem que eram eles que estavam. Porque se eles deixassem
aqueles 22 mil iam pensar que tinha sido eles na luta. E hoje, para a nossa vida, não é diferente. A gente precisa estar dependendo do Senhor e sabendo que a gente não precisa de muito. A gente precisa só do Senhor para orar, para buscar, para nos proteger, porque só Ele é que vai realizar isso. Amém? E a palavra de hoje, para a nossa meditação, é confiança. Confiança no Senhor, confiança em que Ele vai realizar. É no tempo dEle. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. É no tempo dEle. Ele vai dar a vitória, Ele vai dar todos a realizar nossos sonhos na medida que chegar o nosso tempo. Então, confiar no Senhor e não andar ansioso. Deixa na mão do Senhor. E buscar quem vai resolver, que é o Senhor. E a minha palavra para hoje, que eu meditei nessa palavra, foi confiança, confiar no Senhor e não andar ansioso, deixar na mão do Senhor que Ele vai resolver. Amém?